A aula de hoje vai ser sobre redes sem fio e redes móveis. Contextualizando um pouco isso daí, existem mais assinantes de redes sem fio, né, de redes móveis, do que assinantes de telefone fixo. Se a gente pensar nos Estados Unidos, a proporção em 2019 era 10 para 1. Aqui no Brasil também tem uma grande proporção, principalmente nos dias de hoje, onde a telefonia móvel fixa, né, ela acabou reduzindo e a telefonia móvel acabou aumentando em muito. Tem mais dispositivos com conexão banda larga, né, no caso móvel, do que banda larga fixa ali. Então, no caso dos Estados Unidos, pelo que o livro informa, seria 5 conexões banda larga móvel, né, então dispositivos nesse sentido, para uma conexão de banda larga fixa, né, então você vê a proporção é relativamente grande. Redes celulares 4G, 5G, adotando agora pilhas de protocolo da internet, que era aquilo que a gente tinha na parte de rede fixa. Porém, tem dois importantes desafios, né, e aí acabam sendo diferentes. Na rede sem fio, seria a comunicação por link sem fio. Já a parte de mobilidade é como lidar com os usuários móveis que mudam de ponto de conexão, né, para uma rede. Então, isso daí tem essa transição, né, porque a ideia da mobilidade é você não ficar fixo em um ponto só. Então, isso daí é algo que tem que ser tratado. Nos tópicos de hoje, então, vão ser falados, vai ter um pouco de uma introdução, rede sem fio e a parte de mobilidade. Falando um pouco agora sobre a introdução, alguns elementos da rede sem fio. Muitos deles a gente conhece, outros, né, a gente ainda fica meio assim porque não é tão comum da gente estar trabalhando. Por exemplo, nessa imagem, né, nós temos aqui os hosts, né, que são hosts sem fios. A gente tem lá o laptop, smartphone, IoT, eles vão rodar aplicações, né, e podem, né, ser uma estação ali parada mesmo, ou então algo mobile, né? Então tem essa transição. Por exemplo, se você pegar um laptop ou um smartphone, ele tem essa mobilidade, porém uma geladeira não vai ficar se deslocando para lá e para cá. Um dispositivo IoT muitas vezes está fixo em algum ponto. Tem também as estações base, né? Muitas vezes o pessoal acha que estação base é só aquela torre de celular, mas não. Aquele nosso access point também é uma estação básica. Então, tipicamente, a ideia da estação base é você estar conectado a uma rede com cabo, né, uma rede cabeada ali. Então, ele que vai ser responsável por enviar os pacotes entre a rede wireless, né, que você tem ali a sem fio, com a rede cabeada. Então, ele que vai fazer esse encaminhamento ali, né, esse envio dos pacotes entre essas redes. Além disso, a gente tem o link sem fio, né? Então, tipicamente usado para conexão mobile, né, até as estações bases, e seria como se fosse um link, né, como se fosse algo de um link backbone para a gente poder estruturar isso daí. Então, a gente tem diversos protocolos de acesso, né? Então, eles vão ser acessos múltiplos, como já tinha sido comentado em outras aulas, né? Além do que vão ter várias taxas diferentes de transmissão e também de distância, além da frequência, né? A banda de frequência que é utilizada, dependendo do tipo de link de transmissão, é uma determinada frequência mais alta, mais baixa, então isso daí vai variar. Por exemplo, aqui, se a gente analisar esse gráfico, você vê que tem diversas distâncias, né? Então aqui a gente está falando de 10 a 30 metros, né? Então algo indoor. A gente está falando de tecnologias, por exemplo, Bluetooth. Aí muita gente acaba olhando e falando assim, tá, Thiago, eu vi lá que tem 802.A.B, tem um monte de letras aí, quase que o alfabeto inteiro. Cada um vai determinar o jeito que está sendo transmitido e também a distância. Por exemplo, se você olhar aqui, 802.11b, né, que são as primeiras, a gente está falando de 11 megabits. E olha, ele está aqui dentro da faixa, né, dos seus 30 metros. Então a ideia é localmente. A G
que muitas vezes 54 megabits é aquilo que a gente tem lá naquelas nossas estações bases, né? Que lá naquele roteador, entre aspas, sem fio que a gente tem em casa. Né? Aí algumas novas tecnologias que aí já fala assim, eu tenho 802.11n. Né? Então você vê que a N já está falando de outdoor, então nós estamos falando de 50, né, 50 metros de distância ali, então o range já fica maior. Né? Quando a gente começa a analisar 802.AF, AH, a gente já está falando aqui de 200 metros até 4 quilômetros. Então você vê que tem uma distância grande. Né? Porém, dependendo da tecnologia, você vê que algumas, né, conforme foi sendo evoluídas, elas têm uma distância maior. Porém, a velocidade nesses casos aqui, você vê 14 gigabits por segundo a 802.11 AX. Então a gente está falando de 50 metros a 14 megabits por segundo. Quando a gente fala de 5G, é 10 gigabits por segundo. Né? Então, e aí a gente está falando aqui dos seus 200 metros, né? Ou 4 quilômetros aqui, até 4 quilômetros. Então isso daí tudo vai depender se é área aberta, como é que é, tem toda uma estrutura lá. No caso do 4G LTE, que é o que a gente tem realmente, a gente vê que a estrutura dele já é de longa distância, então é de 4 km a 15 km. Então nisso daqui, minha estação base, lá, minha antena do celular, né, para poder fazer essa comunicação que eu vou ter de 4G, ela acaba abrangendo uma área bem maior. Então você vê que essa proporção é maior ali para ser analisada. Então, dependendo do protocolo aqui, então 802.11, a gente está falando da parte sem fio, mas cada um vai ter uma especificação diferente e um alcance diferente. Então, isso daí vai variar entre cada uma dessas letras aí que são faladas, né, no 802.11, que é a parte de link sem fio. Além disso, né, a gente tem a parte da infraestrutura, né, que é o que? As bases, né, as estações bases conectando a parte mobile nas redes sem fio, né, ou desculpa, na rede com fio, então na rede cabeada. E a ideia toda dessa mobilidade é ele poder trocar de estação base, né, entre, por exemplo, esse laptop aqui, ele estava numa estação, está indo para outra. Então, ter essa mobilidade, ele conseguir continuar conectado à rede. Outro padrão que a gente também tem é o esquema de ad hoc. Né? Então, nesse caso, a gente não tem uma estação base. Os nós, eles transmitem uns para os outros, né? Então, e eles se organizam dentro de uma rede. Eles fazem o roteamento entre eles ali. Né? Então, você vê nessa imagem que esses quatro aqui eles estão conectados. Né? Então, todos um transmitindo para o outro, tal. Então, você pega esse primeiro cara aqui de cima, ele vai conseguir acessar as informações desse último aqui, claro, tendo todo o compartilhamento, tudo aquilo lá ativado. Mas todos esses quatro laptops aqui estariam todos fazendo roteamento, todos dentro de uma, conseguindo se comunicar. Esse daqui não, porque você vê que o raio de abrangência dele acaba não chegando no próximo. Então esse daqui estaria numa rede isolada aqui, né? Mas se ele fosse um pouco mais para cá, ele até poderia se conectar nesse e conseguiria acessar muitas vezes esse último caso aqui, esse aqui em cima. Então ele faz esse tipo de roteamento que é o tal do ad hoc, que muitas vezes aparece essa sigla para vocês aí. Para a gente ter uma ideia dos nomes aí, né, então quando a gente tem infraestrutura utilizando um AP, né, um Access Point, se a gente tiver um único salto, então o host se conecta à estação base, por exemplo, Wi-Fi ou celular, que se conecta a uma internet maior. Então esse AP vai estar conectado lá na rede de cabo. Quando eu já tenho múltiplos saltos, né, aqueles esquemas dos hosts, o host pode ter que transmitir através de vários nós sem fios para se conectar a redes maiores. No caso a internet, tem um nome chamado ali uma rede mesh. Isso daqui é interessante, né? Muitas vezes é uma solução legal onde você tem diversos dispositivos, como basicamente aquilo que a gente teria ilustrando aquela figura anterior. Então eu tenho uma rede mesh que um dispositivo vai conectando no outro e assim por diante até chegar lá naquela estação base, lá naquele nosso AP para poder conectar. Quando a gente fala de algo sem infraestrutura, né, então sem estação base, sem conexão com a internet, né, então a gente está falando de Bluetooth, rede ad hoc, então é algo que está sendo conectado ali. Isso falando de um único salto. Agora, quando tem múltiplos saltos,
Também mantém sem estação básica, sem conexão com uma internet, né, maior ali, pode ter que retransmitir para alcançar um outro, né, em um determinado no wireless, que era aquela proporção que ele estava sendo mostrado ali nos vários saltos, né? Então a gente tem aqui, né, a MANET ou VANET também, são redes que fazem esse tipo de solução.